Fala galera, Anime de volta trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez o papo de hoje vai ser sobre táticas de PVP. Eu soltei aquele último vídeo semana passada falando sobre como gastar corretamente o seu Nian, focando em PVP, e eu recebi muito feedback do pessoal falando: não, beleza, gostei do vídeo, ficou muito bom, vai me ajudar, mas como é que tá seu PVP? Como é que tá o seu boneco, como é que você build e tudo. Então eu decidi falar, hoje o tópico vai ser exatamente sobre isso. Como que a gente builda o boneco para o PVP, quais são as variações que a gente vai encontrar aí, tá? Não quer dizer que uma build tá errada, uma forma de distribuir LPN e tudo tá errado, não. Eu só vou mostrar as variações que existem e o porquê que elas existem, né? No meu caso eu vou mostrar duas variações. A gente vai abordar a variação de 20 penas Light Dark e a variação de 15 penas Light Dark, beleza? Vamos fazer alguns testes. Chamei um amigo meu de Priest aqui para testar, para eu provar para vocês o que eu falei no último vídeo, tá? Que atualmente Priest Low Spender bem buildado não tá morrendo para Mid Spender, tá? Dependendo da configuração do Mid Spender, ele não morre. Então eu vou mostrar isso para vocês. Então fica comigo aí no vídeo, vamos até o final. E se você ainda não é inscrito, senta o dedo no botão aqui de inscrição e bora pro vídeo. Valeu! Bom, então vamos lá. Não vamos perder tempo não. Vamos tentar fazer um vídeo bem focado. Tá, o que eu posso mostrar aqui? Não preciso, deixa eu só sair dessa bagunça aqui da NT e ficar aqui um pouquinho mais pro lado. Meu boneco já tá no Gear de PVP, tá? Já tô com as cartinhas de PVP. Deixa eu ver, eu mudaria só isso aqui, ó. Colocaria essas duas aqui. Essa aqui não, essa aqui eu tô subindo, mas essa aqui eu deixaria, pegaria um pouquinho mais de redução ali. Beleza. Bom, então vamos lá. Tô com esse Gear aqui, tô com as cartinhas. Lembrando que no PVP, talvez, contra quem você for jogar, você vai precisar usar uma Cornutus na armadura, uma Golem na arma, tá? Dependendo da classe, você vai ter que colar uma Golem na arma. Então, tô mostrando dessa composição, mas lembrem disso. Bom, Gear tá focado para PVP, mas o que eu quero mostrar aqui são as cartas, ó. Carta para PVP, carta para PVP, tá? Então, vamos ver o resultado disso aqui. O resultado disso aqui é um total de 8.067 de PVP Reduce e 6.071 de PVP Damage. Tá bom? Tá muito bom. Olhando aqui para essa redução, tá legal? Tá legal. Para um DPS parado aqui com isso aqui, tá legal. Porque quando eu tiver em batalha, por assim dizer, vai estar trigando sigil, vai estar trigando outras coisas, então eu vou ficar ganhando um pouquinho disso aqui, né? Então isso aqui vai variar para cima, então eu devo ficar ali com uns 200 e pouco na hora do GVG mesmo, na hora de combate, então tranquilo, não tá ruim. Crit Res não tá bom, tá? O meu Crit Res aqui não está bom, mas também eu não consigo buildar Crit Res como DPS nesse momento, porque as classes críticas estão pegando muito crítico, tá? Então, por exemplo, um Sinks pega facilmente 350 de crítico, então é muito difícil alterar isso como DPS. Então a gente tem que escolher outros caminhos, né? O caminho que eu escolhi é seguir incrementando a minha defesa física aqui, porque daí quando eu pego o buff eu consigo passar ali dos 10k, 11k de Physical Death, e aí eu forço o inimigo físico, né? Também estou fazendo isso para MDF, minha MDF já está ficando boa, mas a minha intenção é parar de chegar em 2k de MDF, ainda não consegui isso, estou trabalhando nisso, mas qual que é a ideia? E quando eu pego o buff, quase dobro esses valores, e aí eu forço o inimigo do outro lado a correr atrás de Ignore Death, e é mais ou menos o que a gente vai falar hoje aqui. Então vamos lá. Bom, estamos aqui com Physical Damage e o que é o principal aqui que eu olharia? Esse Ignore Death. Esse Ignore Death está muito baixo. A redução tá boa. Não é todo mundo que vai ter 8k de PVP Damage, tá? Não é mesmo.
Eu aqui com a minha conta aqui, que tem um rebate de quase 260k, tô chegando, e tá bem focado pro PVP, tô chegando em 6.100 de PVP damage, então assim, a gente vai topar com os high spender mesmo ali, pegando 8k de PVP damage, então eu já consigo não cair naquele gap, né, dos 500 de diferença, 1000 de diferença ou 2000 de diferença, tomando assim mais dano, então eu consigo reduzir não, né? Eu consigo zerar. Vamos assumir que o meu inimigo tem 8.000 de PVP damage. Eu estou no 0 a 0 em relação a PVP points com ele. Ele não me bate mais e eu não tenho uma redução extra baseado no dano dele também. Nenhum nem outro. Estamos no 0 a 0 aqui nesse sentido. Então, nesse cenário, o que vai fazer muita diferença? A defesa do alvo, o meu Ignore Death, tá? Então a gente tem... Eu até estou construindo uma calculadora, mas considerando aqui os meus pontos, e nem é essa PDF, a PDF que a gente usa mesmo na calculadora é esse equipamento PDF aqui, e a gente também joga no cálculo para extrair ali a defesa crua, por assim dizer, pura, a gente joga também o equipamento PDF Percent, né? Então esses dois a gente chega no resultado ali da defesa verdadeira do boneco. Então, olhando para o meu Ignore e para a minha defesa e para o meu equipamento Def aqui, Percent, eu não consigo zerar a minha própria defesa do jeito que eu estou agora, do jeito que eu mostrei para vocês, tá? E já considerando aqui os 30% de Ignore PDF, que quando eu me buffo eu pulo para 30% aqui, tá? Então, eu não conseguiria zerar o meu próprio Ignore e isso causaria uma redução de dano ali aproximadamente de uns 19%, mais ou menos, somente na defesa, tá? Se eu considerar ainda o cenário eu batendo contra um clone de mim mesmo, vamos esquecer aquele inimigo de 8k de PVP damage, olhando para mim mesmo, então imagina que a gente duplicou meu personagem e tá eu lutando contra eu, do jeito que eu tô. Eu estaria quase chegando aqui com essa redução e o meu dano, eu estaria quase conseguindo reduzir 40%. Eu estaria caindo nesta redução aqui, porque eu ainda não tenho exatos 2.000 pontos de diferença. Falta 4 pontos para a gente chegar nesses 2.000 pontos de diferença entre redução e dano. Então, se eu tivesse, eu teria 40% de redução somente em PVP point, mais uns 20% aqui de redução por conta da minha defesa e da minha defesa física, e por conta que o meu Ignore está muito baixo, eu não estou conseguindo zerar a minha própria defesa. Isso é bem problemático, tá? E é por isso que a gente está gastando um bom tempo discutindo isso aqui agora. Então vamos lá. Nesse cenário, dificilmente eu me mataria, tá? Eu jogando contra um clone de mim. Então, o que dá para mudar? Onde entraria outros modificadores? Entraria modificador de dano em raça, de size e tudo mais, isso aí também entraria, né? Mas, por enquanto, vamos olhar só para esses caras. E vamos olhar aqui para as penas. Qual que é a minha composição de pena atual? Que eu estou trazendo aqui agora para vocês. Não é a forma que eu jogo, tá? Eu refiz essas penas porque essa aí é a forma mais tradicional de pena que você vai encontrar o pessoal usando. Isso aqui é uma versão bem endgame, né? Que seria atualmente só as baleias que conseguem atingir isso aqui, porque eles teriam que ter isso aqui muito estacado. Então imagina, eles têm que ter isso aqui estacado no T20, 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 de forma que se ignore def, ou se você for uma classe mágica, né, assistindo esse vídeo, seu ignore mdef também, porque essas penas elas também dão ignore mdef, ignore pdef, estaria mais estacado. Então para a gente usar isso aqui, essa composição, eu diria que somente se tiver ali full T18, 19, ideal T20, tá? Ideal é ele tá full. Então, o que eu faço para compensar esse ignore? Eu troco a minha Dark. Eu saio da composição 20 Light Dark, né? Você vê aí um pessoal falando nos grupos LD, uso 20 LDs, uso 15 LDs, uso 10 LDs. Então,
tem essas 3 configurações aí. Eu uso 15 LDs atualmente. Eu tenho aproximadamente 4.100 penas brancas. E a princípio parece muito, mas ainda não é o suficiente para usar 20 LDs. Então eu troco a minha Dark por uma Day, que vai me dar Ignore Def, tá? Estou usando a Day exclusivamente pela Ignore Def aqui. Se você for matar um MVP num AGL, aí beleza, você vai usar um pouquinho ali do PVE, mas não é esse o intuito. A gente está usando pela Ignore. Então repara que aqui está 300, na hora que eu colocar isso aqui, o nosso Ignore Def, Physical Def já foi para 430. Por quê? Porque entra o 108, aí bate aqui no bônus, né, de status, do bônus da estátua, e vamos fazer isso para todas as 5 estátuas de ataque, beleza? Eu já tenho as minhas Days no T20, então vale bastante. Se você ainda não tem, corre atrás, porque você já deveria conseguir ter, considerando que você fez a progressão correta e gastou seus diamantes direito desde o começo do jogo. Então vamos lá. Bom, mudei aqui, né? Já de cara, já adianto que tanto meu dano quanto minha redução vão cair. Aí, caiu bastante, repara só. 7.530, e aqui eu perdi quase 550 de redução de PVP. E de dano também caiu aqui quase 550 também. Quase isso. Quase isso. 530, 540. Então, eu perdi quase 500, um pouco mais de 500 ali, tanto de redução física quanto redução mágica, redução PVP Reduce e PVP Damage. Então o que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui essas penas que estão sobrando, eu vou dar Restore nelas, tá? Sem dó. Vou converter elas todas, lembrando que esse processo aqui de Restore, você não perde pena, mas você recebe só 80% do seu Eden, tá? Então evitem ficar fazendo essa troca constantemente, porque você vai perder um pouco de Eden. Tá? Então, ajusta uma vez e é isso. Faça os seus testes e siga. Bom, vamos entrar aqui na loja de pena, porque eu já sei o que eu vou fazer. Eu já sei o que eu quero. Então, eu vou aqui para a loja de pena. Vou pegar 1014. Eu vou pegar 999, vai. Se faltar alguma eu compro depois. Bom, eu vou abrir aqui a pena, vou clicar aqui, então repara que ela está no T15, a Space e a Time. Então eu vou subir a minha Light, com a diferença da pena que eu tirei daqui, vou subir e com isso eu vou incrementar. O que eu vou incrementar? Eu vou incrementar o Tier da minha estátua, que me dá pontos de status e PVP e PVE, e isso vai refletir aqui embaixo. Então todo esse restante aqui vai ser alterado. Então vamos olhar aqui, ó. 181 de dano, 106 de redução, tá? E o nosso Ignore 430. Então vamos lá. Deixa eu anotar isso aqui, porque daí depois eu esqueço. E aí eu não lembro dos números para fazer a comparação. Vamos lá. 181 de damage, 106 de reduce, já tinha anotado os 430 de ignore. Beleza. Vamos subir aqui até o 15 e vamos ver como é que vai ficar. 14, 15. Repara que eu também aumentei aqui as porcentagens, né? Aumentei ataque flat, mas estamos olhando aqui para outras coisas por enquanto. Meu ignore aumentou mais um pouquinho, né? Então eu ganhei aqui 15 de ignore. Meu PVP damage já deu um salto bom, subiu quase 50. A gente estava com 181, a gente foi para 227. Então a gente pegou ali quase 50. Vamos arredondar para 50. Redução também subiu um pouquinho menos, mas subiu de 106 para 149, a gente pegou ali 43, então já são números bons, porque se coloca isso vezes 5, a gente está colocando quase 250 ali de PVP points de volta ali na nossa
nos nossos detalhes, né? Então vamos lá, ó. 15, 15, vamos aqui também, subir isso aqui para o 15, 13, 14, 15, 13, 12, 13, 14, 15, beleza. E aqui, vamos voltar, 15, e eu acho que fechou, deixa eu ver. Fechou aqui, fechou aqui, fechou aqui, fechou aqui, fechou aqui. Repare que eu ainda tenho uma sobra. Então o que eu vou fazer? Vou para a minha de defesa. Olhando para a de defesa, repara que eu não tenho a Nature aqui. Eu uso a Knight. Por quê? Porque eu não tenho pena suficiente para manter igual aqui. Time Space, né? E aí é equivalente da de defesa. Aí o que eu estou perdendo aqui usando a Knight? Basicamente, eu estou perdendo um pouco de HP em cada uma dessas estátuas. Mas beleza, até aí ok. Qual que é a minha estratégia? Subir isso aqui para o 20. Depois que eu subir a de ataque para o 20, eu vou começar a subir a Nature para o 20, para o 15. Aí depois que bater 15, aí eu subo as duas, entendeu? Ou eu posso só subir a Divine por 15 também, por 20, e depois eu começo a fazer a Nature. Enfim, qualquer uma dessas duas estratégias funciona legal. Então vamos lá, vamos subir aqui, ó. Eu acho que não vai ter pena suficiente para subir em todos, então vamos converter, beleza? Vamos converter aqui e a gente vai comprando on demand. Então aqui a gente clica aqui, compra 38. Vamos subir. 12, vamos para a próxima. Vamos subir aqui Light Dark também. Compra mais 38. Deixa eu até ver quanto que eu tenho ali. Acho que vai dar umas 3 estátuas aí, vai dar pra gente fazer isso. Vou comprar mais um pacotinho de 38 aqui. E já vou deixar 76 comprado Dark também. Paramos aqui. Vamos parar com 3 estátuas. Então a gente tem aqui primeira estátua de defesa, segunda estátua de defesa, vamos para o 12. Terceira estátua de defesa. E aí, parou por aí. Com o que eu tinha de pena, não tem como subir aqui ainda. Então, se vocês olharem aqui, eu não tenho o suficiente para comprar. Então, deixa aí e vamos ver como é que ficou o nosso PVP Point. Deu uma balanceada boa. Começamos ali com quase 8,70. Caímos bem. Conseguimos recuperar quase 300 aqui em cada. Melhorou muito, tá? Considerando que eu ganhei quase 1000 de Ignore Death aqui. Então, esse Ignore aqui vai fazer muita diferença, tá? Eu fiz uns testes. Fiz os testes com as duas formas. Eu vou trazer esses testes para vocês. E aí a gente volta para falar do resto das coisas aqui das minhas configurações. Beleza? Então eu vou fazer uma pausa no vídeo agora e vou fazer o teste. Eu já tinha feito a gravação da primeira versão, que era com 20 LDs. Agora eu vou testar com 15 LDs e depois eu volto para a gente finalizar. Então vamos lá. Vou fazer o primeiro teste, como eu falei para vocês, né, com a configuração das penas, maximizando aqui o PVP damage. Repara que meu Ignore está baixo, tá? Nas condições, como eu falei para vocês anteriormente, antes de fazer esse teste. Eu chamei um amigo meu aqui da guilda, tá? Ele tem um guia praticamente free to play. Ele não é free to play porque ele é um low spender bem low. Eu acho que a conta dele ele não tem nem 20k de rebate, tá? É uma conta que está com a progressão legal. Ele olha 100% PVP, então ele não se importa com PVE, e isso faz toda a diferença, né? Então ele consegue concentrar os recursos dele para o PVP, né? E com isso ele conseguiu construir um boneco bem legal. Então vamos lá, vou chamar ele aqui
E vamos fazer esse teste. Deixa eu mandar mensagem para ele. Coloquei uma senha aqui, porque senão vira bagunça. Deixa eu ver se eu consigo convidar. Eu nunca lembro como é que faz para convidar aqui. Deixa eu ver. Invite. Vamos ver se no invite eu consigo aqui. Bico. Chamei. Bora ver. Será que foi? Foi. Aí, beleza. Perguntar se ele tá. Opa, bati aqui no microfone. Deixa eu puxar ele um pouco pro lado, né? Que eu tô fazendo bagunça. Aí. Já tá com a build. Bora dar ali. Vou mandar aqui. Primeiro só vento mais rain, depois full. Bom, vamos lá. Deixa eu me bufar. Beleza, bufadinho aqui. Beleza, tá com a cura ligada. Vamos lá. Ativar o vento. Ativar o rain aqui. Opa, bati pro lado errado. Cara, repara que... Não, vamos refazer aqui que eu mirei errado. Ai, meu Deus. Matar esse pet aqui que tá me incomodando. Bom, aí, beleza. Pegar o target do BK aqui. Ligar o vento e ligar o rain. Repara que não faz nem cócega. Não faz nem cócegas no personagem dele. É isso, tá? Agora vamos full. Vamos lá. Bater aqui o Dragon Rowling. Botar um SP. Botar um Berserk. Ligar o dragão. E vamos ligar. Agora eu consigo causar algum dano nele. Mas repara que esse dano não foi efetivo, né? Eu quebrei o shield dele. Ele tá conseguindo se manter na cura. E depois da segunda vez que eu consegui chegar na Osiris dele, entendeu? Então, assim, tá muito fraco. Bom, é isso. Eu vou parar a gravação por aqui e volto mais tarde com a outra gravação. Fala, galera. Anime passando aqui para trazer uma novidade para vocês, que é a App Gallery. A App Gallery ela é uma das maiores lojas de aplicativo do mundo e é um dos distribuidores e patrocinadores oficiais do Ragnarok Origins. Como é que você faz para você baixar isso? Você tem que baixar o App Gallery, tá? Você baixa o APK, tem o link aqui no meu vídeo. Você tem que instalar ele, depois você vai instalar o HMS Core também da Huawei. E por fim você vai baixar dentro da Store o Ragnarok Origins para você poder utilizar a Store da App Gallery lá. E o que você faz? Qual que é a vantagem de usar isso? Você compra qualquer pacote dentro do jogo, diretamente do jogo, e paga pela App Gallery, você já vai ganhar um cashback de 10%. Isso é legal, só que na minha visão esse não é o maior diferencial deles, tá? Eu vou deixar até uma tabelinha aqui de preço em relação ao cashback para você comparar outras lojas e tudo, o preço do Nian, tá? Mas para mim o que faz mais diferença, sem sombra de dúvidas, é o cashback quando você acredita, você compra os pontos Huawei. O que são os pontos Huawei? Os pontos Huawei é uma moeda virtual da Huawei e quando você compra qualquer valor, você ganha 20% de cashback na hora. Você fez a compra ali de R$100, por exemplo, você aparece um botão para você voltar 20% daquilo. Então você fica com saldo de R$120.
isso no preço final da coisa sai muito em conta. Então, como é que a gente vai fazer para acreditar pontos Huawei? Você vai entrar no site, né? Você vai entrar no app, tá? Você vai abrir seu app e você vai ali em recarga, vai clicar em recarregar, vai escolher o valor, vai escolher uma forma de pagamento e em seguida você vai ver um botãozinho para recuperar o seu cashback. E aí é só ir para a loja, escolher a opção de pagamento como pontos Huawei e realizar o pagamento. Vou deixar uma tabelinha aqui para vocês entenderem como que no final isso sai mais barato, mas é isso. Estou usando, recomendo, valeu! Fala galera, Anime de volta e agora a gente vai fazer o teste com 15 LDs, maximizando ali o nosso Ignore. Esse Ignore aqui tem como melhorar ainda, tá galera? Tem como chegar ali ó, num 5K a mais, aí a gente vai envolver outras variáveis que eu vou falar com vocês mais ali no final do vídeo. Agora, neste momento, neste cortezinho aqui, vamos para o teste PVP e eu vou chamar aqui o BK, que eu testei a primeira parte, vocês viram a primeira versão do vídeo ali. Repara que eu tô com PVP de 15 penas, tá? O BK já tá aqui. E eu mantive aqui as foods, eu não mudei nada. Também vi que eu estava batendo de água, vou continuar batendo de água. Não mudei nada na configuração pra gente, exceto as 20 penas, que agora são 15. E focando Ignore Def. Vamos lá. Vamos iniciar. Já vou ligar aqui os buffs. E vamos nessa. Eu vou deixar targetado. Primeiro só o ventinho aqui, mais o rain mesmo. Vamos lá. Ele vai ligar a cura. Vou ligar esse aqui. Bati errado de novo. Eu sou especialista em errar o target. Bom. Vamos lá. Deixa eu ligar um semi-alto, que aí fica mais fácil. Priorizando o player. Vamos refazer esse teste aqui. Não causa nada. Não causa nada mesmo de dano sem eu me transformar em dragão. Isso é uma conta free to play, tá? Free to play não, perdão. Uma low spender com 22k, eu acho, de... Agora eu vou ver, cara, eu não acerto uma rotação da espada. Meu Deus do céu. Deixa eu não me adaptei a essa classe ainda não. Vamos lá, deixa eu castar esse negócio aqui. Repara que o dano entrou muito melhor. E sem sombra de dúvidas, o Ignore aqui fez uma diferença gritante. Vamos puxar de novo. Mais uma full aqui. E aí a gente volta para as considerações finais do vídeo. Deixa eu... Só vou ter que castar aqui para renovar para encher o dragãozinho. Tudo certo. Deixa eu botar um SP. Pá, pá, pá. E vamos de... Repara que, assim, ele não tanca. Nessa condição aqui, ele fica praticamente morto. Eu consigo finalizar tranquilamente, sem nem castar a segunda rodada do rank. Daria para eu usar ainda, que eu ainda estou como dragão, né? Então, a diferença é absurda. Eu baixei o meu PVP Point, eu aumentei 1k de Ignore Def, e isso fez toda a diferença no boneco. Deixa eu agradecer aqui. E eu vou fazer uma pausa rapidão
e eu volto com o vídeo principal, que esse aqui foi só um corte. Mostrei para vocês o teste com 20 LDs, com 15 LDs, dá para ver que é gritante a diferença, assim como é gritante a minha inabilidade com a classe de RK ainda. Eu tô há 6 dias jogando com essa classe, tô tomando um couro, viu, velho? O trem tá louco aqui ainda, mas aprendi a fazer o combo, aprendi os conceitos básicos, mas, bicho, esse Rain of Spear, a direção dele, às vezes, para mim, me lasca. Eu tô jogando no PVP com um direcional ligado, né? Aquele que você mostra a setinha para me ajudar nisso aí, só para vocês terem uma ideia, porque jogando nessa versão de controle aqui é muito difícil, mas tá tranquilo, vou melhorar, até semana que vem eu vou ficar bom nessa classe aqui, você vai ver, vou atropelar geral no PVP. Bom, mas vamos lá, que o foco aqui não é eu errando a direção do Rain of Spear. Meu foco é, sem dúvida, falar da diferença do Ignore Def. Então a gente viu a efetividade. Os testes que eu fiz com Priest, que tem 22, 23k de rebate. É muito baixo, tá? O que ele tem é progressão e foco no PVP. Eu perguntei para ele algumas informações e ele tá com 12.8k de Physical Def, tá? 6.5k de PVP Reduce. Então, assim, 6.5k ele tá pegando 17% aqui, ele tá reduzindo meu dano em 17%, porque ele tem mais redução de dano do que eu tenho de PVP damage, tá? Ele com certeza está reduzindo bastante dano na defesa, e eu consegui compensar um pouco essa redução de dano, pouco não, eu consegui compensar bastante essa redução de dano quando eu incrementei o meu Ignore Def. Então, é isso que eu queria que vocês entendessem. Dependendo da situação que você tiver, e considerando esse meta atual que todo mundo pega mais de 10k de defesa, é muito difícil você focar somente em PVP damage. Às vezes vale a pena você sacrificar um pouco de dano aqui, de PVP point, e incrementar o Ignore Physical Def. Então, aonde que você consegue pegar Ignore Def de forma... Você consegue incrementar a sua defesa? Bom, você consegue Ignore, vamos ver aqui, na estátua, aqui você consegue no tier da estátua, tá? Mas aqui já é uma brincadeira mais cara, que envolve subir isso aqui para liberar isso aqui, e aí você vai incrementando aqui, você consegue aumentar um pouco, você consegue aumentar em todas as 3 estátuas, se eu não estou enganado. A de pet você não vai conseguir. Bom, não tenho certeza. Acho que esse Ignore PDF não é nosso, é pro pet, beleza? Mas tem que fazer esse teste. Nas 3 de cima, eu sei que vem pra gente. Na vermelha também vem pra gente, mas aqui já é uma brincadeira bem whale, né? Eu mesmo consegui um pouquinho de estátua ali no free, de pedaço de estátua, e tô subindo aqui o que dá, então subi essa aqui pro 1 para pegar um pouquinho aqui de ignore, pegar um pouquinho de coisa, tô subindo essa aqui também, e é isso. Tô indo nas estátuas, eu tô indo dessa forma, como eu consigo. Como eu mostrei no último vídeo, eu não tenho um investimento muito forte em estátua, porque a gente ganha muito desse recurso. Então, minha intenção é até o final do ano, eu já tá com essas duas aqui, pelo menos 10, 10, 5. 10, 10, 5, tá ligado? Se for possível. As duas aqui, 10, 10. Essa eu tenho certeza que eu vou conseguir. E aqui na de skill, pelo menos um 777, 666, eu acho que é viável. A de pet, eu só tô subindo aqui, ó. Tô subindo só M ataque flat para buffar a minha Huan Huan. Eu tenho uma Huan Huan T5 e ela, quanto mais M ataque ela tem, mais buff eu recebo e tudo mais. Então, o shield melhora e tudo mais. Então, é muito interessante para mim incrementar esse M ataque flat
do pet. Não é meu foco, tanto que vocês podem ver a diferença de estátuas, né? Mas sempre que sobra um pouquinho de recurso, eu coloco ali um tiquinho. Outro lugar que dá para você incrementar o seu Ignore é aqui, ó. Daria para, por exemplo, tanto que você pode ver que eu tenho até salvo aqui no meu Nexus. O meu Nexus ele é todo focado para PVP, tá? Então aqui você não vai encontrar PvE Damage. Tem o Ignore aqui na Type E e os encantos aqui nem estão tão bons. Deixa eu ver se a gente consegue ver numa aqui, ó. Aqui fica melhor. Porque que as 4 linhas aqui tão boas, Hit não me serve tanto, né? Mas as outras 3 estão boas. Sharp Arms, muito bom. Sharp Mind não serve para nada. O ideal é que eu consiga resetar esse aqui, pegar um Sharp Arm de novo, né? E pegar uma segunda linha que não seja desse avançado. Então, por exemplo, o Mind não serve para gente que é físico, assim como o Arms não serve para quem é mágico. Então, só faz sentido ter um desses dois, dependendo do seu foco. Então, para mim, o ideal seria, deixa eu ver aqui, um Induction, um Action, algo que aumente meu ataque físico. Tudo isso funcionaria legal, entendeu? Então, funcionaria melhor do que aumentar meu M-Ataque e meu M-Damage, porque isso não serve para mim para nada. Então, tô na batalha agora, venci a primeira batalha, que é o Type E com 4 linhas, tá? Consegui colocar Ignore nos dois. Meu foco principal era Ignore e PVP. Consegui Ignore e PVP, o resto que veio é bônus. Aqui deu bom, aqui veio um crítico, aqui deu muito ruim, né? M-Damage não serve para nada. Monk Slayer também não está servindo para muita coisa. E mesma situação aqui na linha de baixo, incrível. Eu não consigo tirar uma Sharp Arms com uma outra skill. Ou eu tiro 2 de skill secundárias, ou eu tiro 2 de skill avançada, mas eu não consigo a combinação que eu preciso ainda. Bom, acho que deu para pegar. Na de defesa, o meu foco é esse aqui, ó. PVP Reduce, M-Def e Physical Def. E, lógico, né, um Heroic Verb, porque é redução de size. Eu não quero ter um Heroic Spirit aqui, apesar de que se eu conseguisse uma combinação assim, funcionaria nesse caso. Mas essa combinação aqui, ó, ela é bem interessante. Size aqui e ainda tá um pouquinho de redução física e me dá Physical Def %. M-Def também funcionaria legal aqui. Aqui eu não consegui dar tanta sorte. Estou tentando, vai mais uma semana aqui de reset para ver se eu consigo chegar nessa combinação aqui de PDF, MDF e PVP. Conseguindo isso, depois eu corro atrás da última linha. Beleza? E isso das Type E's, tá? Então aqui a gente pega muito Ignore. Outra coisa que eu sugiro que vocês considerem seria fazer isso aqui, ó. A gente vem aqui em More, a gente clica aqui em uma linha, ataque, a gente marca o que a gente quer transferir e a gente transfere. Aqui, ó, a gente pode fazer essa troca. Beleza? Acabei de fazer, transferir, vou transferir o outro também. Tá? Cadê? Ignore o PDF. A gente não vai perder nada, a gente só está transferindo um recurso de um lado para o outro. Vamos aqui filtrar, vamos pegar aqui, voltar a Ignore e repara que o Ignore já deu mais um salto. Chegamos aqui em 4.756. Então, basicamente é isso. Os lugares que eu lembro de cabeça que dá para... Ah, tá, tem encantamento também. Você consegue pegar encantamento de Ignore PDF. Ah, mas repara que o PVP Point aqui tá horroroso. Mas o Ignore tá legal. Então a gente consegue pegar Ignore aqui também. Não esqueçam, não deixem de investir no seu Ignore, porque isso vai fazer toda a diferença. Meu ponto é, não se prendam aos conceitos básicos do jogo, tipo, tem que usar 20 LDs aqui. Esse sem dúvida é o melhor combo. Se você conseguir ter ele todo T20, sem dúvida é o melhor do combo que você pode fazer. Se você não tem condição, se você tá ali no mid spender que nem eu,
talvez essa combinação aqui seja legal. Talvez você não queira abrir mão de tanto PVP damage, queira ficar ali com uns 4.500 de ignore, deixar aqui próximo dos 5.800 de PVP damage, é válido também. Você é responsável pela progressão do seu boneco e o resultado dele. Então você precisa focar, sem sombra de dúvidas, em fazer testes. Então chama um priest, faz uns testes e chega na melhor versão do seu boneco. Não negligencia o seu Ignore Death, não valoriza demais o PVP Point, também não dá para esquecer o PVP Point, não dá para derrubar ele lá embaixo, porque aí você vai subir demais aquela diferença de PVP e isso vai te punir tanto quanto a defesa baixa, um Ignore baixo. Então você tem que aprender a dar essa balanceada para você ter o melhor resultado no PVP. Bom, por hoje é isso. Eu espero que este vídeo sirva de norte para todo mundo que está perdido ainda no PVP. Esse jogo, a maior parte dele é PVP, a gente tem campeonato pra caramba, a gente tem evento PVP pra caramba, então não tem como você não se preocupar com PVP. Então, fica a dica, se inscreve no canal e até mais. Valeu!